Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Holística. Para quem não me conhece, meu nome é Caroline, eu sou terapeuta energética, trabalho com terapias holísticas e também com tarô, com a numerologia. Fazia tempo que eu não vinha gravar um videozinho de tarô para vocês, mas entre as paradinhas aí de Ano Novo, Natal, estava envolvida com a abertura do meu espaço, né, onde eu faço os atendimentos presenciais em Porto Alegre. E aí, então, envolvida com essas coisas, tive que deixar um pouquinho os vídeos de lado. Tá? Mas hoje, então, eu trouxe aqui os arcanos da semana do tarô. Então, vamos lá. Começamos pela Roda da Fortuna. Gente, a Roda da Fortuna, ela basicamente nos fala que tudo se passa em ciclos, né? E que fala também dos nossos altos e baixos na vida, fala de mudanças, e essas mudanças, elas inevitavelmente vão acontecer, pois elas fazem parte da nossa evolução. E aonde quer que a gente esteja, né, a posição onde a gente estiver aqui nessa roda, essas mudanças nos afetam, né, direta ou indiretamente. Alguns tarólogos interpretam também a Roda da Fortuna como as forças do destino, como um golpe de sorte. A Roda da Fortuna também é bastante associada ao karma, tá? A Roda da Fortuna se a gente for trazer isso para a vida da gente, assim, são situações que às vezes a gente não tem um entendimento, a gente não consegue entender muito bem porque que certas coisas acontecem, né? Às vezes está tudo bem na nossa vida em determinado aspecto, e daqui a pouco dá aquela bagunçada, e o negócio vira de um jeito que a gente não sabe nem de onde é que saiu, né? Não sabe qual foi o caminhão que passou e nos atropelou, né? Ou então, às vezes, a gente está por períodos em situações muito difíceis, meio que sem saída, e daqui a pouco, né, as coisas se ajeitam de uma forma e a gente, né, dá aquela subida, né, para respirar, tá? Então, isso são os ciclos da vida, né? Assim, claro que a gente parte aí do princípio do merecimento, né? Pra gente evoluir, é preciso que a gente faça a nossa parte, que a gente trabalhe, né, para isso. Mas tem como é que essa energia da roda trabalha, né? Se a gente pegar aqui o número da Roda da Fortuna, o número 10, né? Se a gente reduzir o 10, ele vira o 1, né? Então a gente pode traduzir a Roda da Fortuna, né, e essas experiências que a gente passa de ciclos na vida da gente da seguinte forma: o número 1, né, é o início, né, e o 10 é como se fosse o recomeço de outro ciclo, né, do 1 ao 9, né, como se a gente desse o primeiro passo no 1, né, e aí a gente vai passando por degrauzinhos, aí a gente vai caminhando até o 9, né, e quando a gente chega no 10, é uma finalização, mas ao mesmo tempo é uma semente já para um novo ciclo, né, porque as lições, as lições que a gente tem que aprender, elas nunca terminam, na verdade, né, a gente vai evoluindo quando a gente aprende, ou repetindo quando a gente não aprende, tá? Então, se a gente partir disso, assim, né, fizer essa análise, né, que desde que haja no momento que há um início de algo, né, aquilo vai caminhar inevitavelmente, né, e vai ter uma evolução daquilo de alguma forma, né? E não necessariamente aquilo vai terminar, mas vai se transformar em algo, né? Em algo melhor, em algo superior. Então, a Roda da Fortuna, para mim, é um arcano muito positivo, desde que a gente saiba, nos momentos que a gente está passando aqui, né, na partezinha de baixo, que a gente saiba aprender, né, para não voltar a repetir o mesmo ciclo, a gente saiba aprender, tirar algo de bom, para mesmo em situações difíceis a gente ter uma evolução, né? Então não é o sinal de que a vida nunca termina, né? A gente sempre vai ter aprendizado, sempre vai ter coisas aí para momentos
bons, alternados com outros que não são tão bons, mas que a gente tem que tirar ensinamento de tudo, né? E que não é, a gente começa algo, aquilo ali não vai ter um final, né? Quando a gente fala aqui de arcanos maiores, a gente está falando, não é de uma tarefa, né, do dia a dia que eu começo e aquilo tem início, meio e fim, eu termino, né, de fazer aquela tarefa. Não, a gente fala aqui da vida, né? Então a vida é eterna, nós estamos aqui numa experiência material, né, mas isso não... ela não termina nunca, então a gente sempre, né, ela se transforma. Quando a gente chegar lá no degrauzinho 9, a gente chegar no 10, a gente termina um ciclo e já planta a sementinha para outro que vai começar. Bom, o arcano menor dessa semana, 5 de copas. As copas falam sobre as emoções, tá? Elas são do elemento água, então dizem respeito às nossas emoções. E o 5 de copas fala de desilusão, de tristeza, de perdas, de arrependimentos, tá? Assim, gente, acho que eu até nunca falei isso aqui pra vocês, mas enquanto os arcanos maiores, né, como eu tava explicando agora há pouco na Roda da Fortuna, falam de eventos maiores, né? Por exemplo, aqui a gente não fala de um dia, né? A gente está falando de uma vida, né? Digamos assim. Os arcanos menores falam mais sobre ações, sobre aspectos, situações do nosso dia a dia, tá? Então, assim, para vocês entenderem esse arcano, tá? Que é o 5 de copas, eu separei aqui o 4 de copas, que não foi o que saiu para essa semana, né? Mas só para vocês entenderem como é que a gente chega aqui no 5, tá? O 4 de copas, ele fala aqui de uma pessoa insatisfeita, uma pessoa que não é grata, que não vê as oportunidades sendo oferecidas para ela, tá? Aqui também, né, o 4 de copas falando de sentimentos, falando de oportunidades, falando de amor. Então uma pessoa que para quem é oferecido oportunidades, enfim, e essa pessoa muitas vezes ela nem enxerga, né? Ou se ela não enxerga, ela faz pouco caso, não dá bola, não age, né? Fica ali achando que todo mundo, que tudo tem que ser oferecido para ela de mão beijada, ou muito assim, tá tão descontente, tão desanimado que não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de agir, tá? É aquela pessoa que quer que tudo seja do jeito dela, que acha que sempre vai ter tempo, né? Mais adiante eu vejo isso, fica sempre adiando as coisas, achando que daqui a pouco a situação vai melhorar e aí ela vai agir, tá? Só que, na verdade, essa carta ela já vem como uma advertência, né, de que se a gente não é grato, se a gente não aproveita as oportunidades que são oferecidas, a gente pode perder, tá? E aí o arcano que saiu para essa semana, que é o 5 de copas, ele já mostra a pessoa arrependida aqui, né, já com perdas, né, com algumas copas aqui ainda de pé, mas com várias delas aqui já caídas no chão, e aqui, né, a expressão dessa imagem a gente não precisa nem falar, né? Então, o 5 de copas fala assim como um último aviso, dizendo que em algum aspecto da nossa vida a gente não tá valorizando, a gente não tá enxergando, a gente não tá dando atenção, né, e o valor para as coisas, para as pessoas que estão aí de alguma forma envolvidas conosco, ou interagindo conosco, ou diretamente ligados à nossa vida, tá? E que se a gente não mudar essa postura, não mudar essa atitude, né, não fizer alguma coisa, a gente vai perder essas oportunidades, essas coisas, essas pessoas, enfim. E assim, como aqui, né, já foi dado uma advertência, e se a gente chega aqui é porque a gente não deu bola, muitas vezes aqui a gente pode ter a sensação de que é tarde demais, que a gente já perdeu, né? Mas essa carta ela não é uma carta de resultado final, né? É como se a gente estivesse na beirinha lá do precipício mesmo, né? Então é o último do último aviso, né? Nos falando, né? Para
o aspecto que a gente tiver aí desvalorizando, não prestando atenção, não dando bola, né, para as coisas, as oportunidades, as pessoas, né, e mais uma vez ressalto, muito ligada aí aos nossos sentimentos, às nossas emoções, né, então as nossas interações, os relacionamentos, seja em que nível for, né, a gente precisa mudar então essa atitude que a gente está tendo. Porque senão a gente pode se dar conta tarde demais que aquela pessoa, ou aquela oportunidade, ou aquela situação já foi embora. E aí sim, pode ser que não tenha mais volta, tá? Então, esse arcano aqui pede para que a gente não fique de braços cruzados, para que a gente não fique nessa posição que a gente estava desde o 4 aqui de copas, achando que a gente vai ter tempo, que depois eu vejo, que, né, assim, não dando muita bola para as coisas. Porque já a coisa, né, já teve perdas, né, e ainda dá tempo de reverter, só que é preciso uma mudança de postura, né, é preciso uma mudança de consciência, primeiramente, e uma mudança de postura, de atitudes mesmo. E aqui, gente, é um pedido, assim, de mudança de atitude mesmo, não é falar, né, não é blá blá blá, mimimi, não, é mudança de postura mesmo, tá? Para reverter situações aí onde talvez até já tenham se perdido, né? Algumas coisas, né? Já tenham, que a gente já tenha sofrido perdas, né? Bom, então assim, juntando esses dois arcanos, eu diria para vocês assim que a gente não se deixe abater, né? Que a gente não se deixe dominar pela tristeza, pela decepção, e que a gente não cruze os braços diante das dificuldades, né? De quando a gente estiver aqui na parte de baixo, né? Dessa roda, quando a gente estiver vivendo um momento que não é tão favorável para nós, né? Que a gente tenha postura, atitude, que a gente tenha consciência do porquê que aquilo aconteceu, né? E uma mudança para que a gente volte aqui para cima na roda da fortuna, né? Para que a gente reverta essa situação, né? Então, e aqui, claro, né? Eu analiso que cada um separadamente, mas aí como aqui nós falamos da roda da fortuna, é um arcano maior e a gente fala em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, não só no sentimental, né? Mas em tudo, né? Para que a gente não se deixe dominar pelo desânimo, pelas frustrações, pelas perdas, né? É sempre tempo de se conscientizar e de ter uma mudança realmente a nível de consciência e de atitudes para a gente poder mudar, né, o nosso destino, mudar tornar a nossa caminhada mais fácil também, tá certo? Então é isso, gente. Claro, essa reflexão aí é uma reflexão geral, né, para muitas pessoas, né? Talvez para alguns se encaixem, para outros não. Para aqueles que desejam aí uma interpretação, né, uma leitura individual, é só entrar em contato comigo, marcar consulta presencial online do tarot terapêutico e também das outras terapias. Certo, gente? Uma ótima semana para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, gratidão.